Olá, estudante! Eu sou a professora Maria Tereza, sou formada em farmácia e vou acompanhar você na jornada de Bioquímica Aplicada à Saúde. Para começar a nossa aula, eu vou perguntar para você, você sabe o porquê que os carboidratos são moléculas tão importantes e por que a gente precisa ingerir eles em quantidades adequadas para o funcionamento do nosso organismo? Vem comigo que a gente vai entender um pouco mais na aula de hoje. Quando a gente ingere um alimento, um pão, nós estamos ali à procura, de uma fonte de energia para o nosso organismo. A principal fonte de energia que a gente tem em produtos como pães, bolos e massas em geral são os carboidratos. Essas moléculas são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, o tema da aula de hoje é Introdução aos carboidratos. A gente vai entender um pouco sobre as estruturas e como eles se organizam na forma molecular. A primeira coisa, então, que a gente vai precisar entender é o conceito e a estrutura química dos carboidratos. Quando a gente vai falar de carboidratos, a gente pode encontrar termos como carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono. Então, a gente pode ver isso em livros, ou escutar pessoas falando, a respeito dos carboidratos e se referindo a esses termos. Quando a gente fala da estrutura do carboidrato, nós temos basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas a gente também vai poder ter outros átomos ali, compondo diferentes tipos de carboidrato. Quanto à classificação, a gente tem a classificação de monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Essa classificação é de acordo com a quantidade de partes de açúcar que a gente tem ali formando nossa molécula de açúcar, que a gente vai entender um pouco mais também a partir de agora. Quando a gente está falando dos monossacarídeos, o próprio nome diz, mono refere a um. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter carboidratos que são mais simples, compostos por uma única unidade, uma única parte de açúcar. E a gente tem representantes importantes, dos monossacarídeos, que são a glicose, a galactose e a frutose, conforme a gente tem apresentado aqui na figura ao lado. Nesse caso, a gente vai ter diversas moléculas de carbono, mas a unidade de açúcar é uma só. Tá? Então, eu tenho uma unidade só quando eu falo de frutose, uma unidade quando eu falo de glicose e outra unidade quando eu falo de galactose. O monossacarídeo mais simples que a gente tem, ele vai possuir apenas 3 átomos de carbono, que é o desta figura aqui, e ele é conhecido como, são as trioses, justamente porque eles possuem 3 átomos de carbono. Os monossacarídeos, eles podem se apresentar de uma forma linear, conforme está nessa estrutura, ou cíclica. Principalmente quando eles estão ali no meio aquoso, eles adquirem essa forma cíclica. Então, a gente pode ter ali a glicose representada tanto da forma linear quanto da forma cíclica. Um outro tipo de carboidrato são os disacarídeos. E aqui, gente, esse início de di significa que eles possuem 2 partes, 2 monossacarídeos que formam uma molécula ali desse carboidrato. No caso, a gente vai ter 2 monossacarídeos, conforme mostra aqui na figura, galactose e glicose, e eles vão se unir para formar um outro tipo de açúcar mais complexo. Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem a união da glicose com a galactose, eu tenho a formação da lactose, um açúcar que está ali presente no leite, por exemplo, tá? Significativo. E aí, esse tipo de ligação que é formado, a gente tem uma ligação glicosídica. Então, toda vez que um carboidrato se une com outro açúcar, a gente vai ter ali uma ligação glicosídica, certo? Então, disacarídeos são a união de 2 monossacarídeos formando um outro açúcar, formando um disacarídeo. E aí, quanto mais moléculas a gente vai formando, quanto mais unidades de açúcar, a gente vai aumentando a complexidade desses carboidratos. Então, nós temos o oligosacarídeo, que são formados ali por 3 a 10 unidades de monossacarídeos. Então, essas 3 a 10 unidades se ligam também através de uma ligação glicosídica, e aí eles vão formar ali oligosacarídeos tais como a rafinose. Esses tipos de oligosacarídeos, eles vão desempenhar também um importante papel na função dos processos biológicos, como a sinalização celular. Então, a gente vai ter oligosacarídeos presentes nas nossas células, ali presentes no nosso organismo, fazendo aquela função de sinalização celular, que é o meio que uma célula tem de se comunicar com outra. E aí, a gente vai ter alguns carboidratos, que são classificados como polissacarídeos.
O próprio nome já diz, gente, polissacarídeos são aquelas estruturas que têm muitos, né? Poli significa muitas unidades. Então, eles são formados ali a partir de 30 unidades de açúcares até 100, 200 unidades de açúcares vão estar ali reunidos e vão estar formando ali essa estrutura de polissacarídeo. E nós temos importantes polissacarídeos presentes no nosso dia a dia, tais como a celulose, a glucose ou glicogênio e o amido. Quando a gente fala desse tipo de estrutura, a gente tem essas estruturas que são grandes, a gente consegue observar aqui na imagem, tá? Essa parte que está destacada aqui, eles estão em colchete, então essa parte ela se repete várias e várias vezes para formar ali a estrutura do amido, para formar a estrutura do glicogênio, para formar a estrutura da celulose. E aí eles têm um importante papel energético, né, como o amido e o glicogênio, ou também estruturais, como a celulose. Quando a gente fala do papel energético do amido, o amido é a principal forma de reserva de açúcares que os vegetais possuem. E aí é interessante porque nós, que não produzimos o nosso próprio alimento, quando a gente está consumindo um vegetal, quando está consumindo uma batata, um tubérculo, a gente está justamente aproveitando, né, dessa reserva de amido que as plantas ali produziram e mantiveram armazenada. Quando a gente consome esse amido, ele precisa ser quebrado, né, transformado ali, diminuindo seu tamanho para se transformar em glicose, a gente conseguir absorver. Quando o nosso corpo utiliza a glicose ali e não tem mais a necessidade, né, de utilizar a glicose que está ali sobrando, ela vai fazer o quê? Ela vai armazenar. E aí a gente vai armazenar, então, na estrutura do glicogênio. Então, quando a gente fala de polissacarídeos, a gente tem o amido, que é a principal fonte para os vegetais, e o glicogênio, que é uma molécula grande, um polissacarídeo, que é a nossa principal reserva. Então, são as principais reservas dos mamíferos em relação à energia. E aí, a gente também viu, gente, que as ligações ali glicosídicas estão presentes entre as estruturas. A partir dos disacarídeos, nós temos essas ligações, que são ligações de duas partes ali, duas moléculas de monossacarídeos, né, que são os açúcares mais simples, se unindo para formar estruturas mais complexas, como os disacarídeos, os oligosacarídeos e todas essas moléculas ali, né? Então, esse tipo de ligação é uma ligação que ela é covalente, é uma ligação forte entre eles, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos de ligação que vão favorecer a formação da ligação tipo beta e a ligação do tipo alfa, que a gente vai entender um pouco mais além sobre como que funciona esse tipo de ligação. Mas qualquer ligação que acontecer ali entre dois sacarídeos, nós temos então as ligações que são glicosídicas. Quando eu falo da ligação, do tipo de ligação alfa-glicosídica, eu estou falando de um grupo hidroxila, do carbono anomérico. E qual que é o carbono anomérico? É esse carbono aqui, normalmente número 1. E aí ele vai estar orientado na mesma direção, na direção cis, em relação ao grupo hidroxila do meu anel, tá? Formando uma ligação alfa. Nesse caso, eu vou ter um exemplo da maltose. Então, a gente observa que eles estão orientados aqui na mesma direção. Eu não tenho uma inversão, né, de posições ali na hora dessa ligação. Já quando eu falo de uma ligação beta-glicosídica, eu tenho então que esse grupo hidroxila no carbono anomérico, do primeiro açúcar, né, está orientado na posição trans, na posição oposta, igual está aqui na imagem, olha, um está para cima e outro está na direção para baixo. Então, isso a gente tem uma direção oposta em relação à ligação. E aí, eu vou ter a formação de uma ligação beta. Então, no caso, a lactose, eu vou ter uma glicose beta, 1,4 também, que é um tipo de ligação que a gente vai ver. Galactose. Por que beta? Porque eles estão ligados ali, o seu grupo hidroxila está ligado numa direção oposta com o outro grupo que ele vai estar se ligando ali. Então, os meus monossacarídeos estão em posições invertidas ali em relação ao grupo hidroxila. E aí, em relação à ligação 1,4 ou 1,6, que a gente pode também encontrar na denominação e na classificação dos carboidratos, o que a gente vai ter? Então, a ligação, ela vai acontecer no carbono 1, que é o carbono que a gente considera que é anumérico, né? De um açúcar, e ele vai se ligar no carbono número 4 do outro açúcar. Então, por exemplo, quando eu tenho uma molécula de amido, ele vai se ligar, uma das minhas moléculas do carbono 1 vai fazer a ligação glicosídica com o meu carbono 4, certo? E eu tenho um outro tipo de ligação que pode acontecer quando eu estou falando dos carboidratos, que é quando ocorre entre o carbono 1, que é a minha ligação 1,6, que ele vai se ligar ao carbono 6 do outro monômero, do meu outro açúcar. Nesse caso, gente, esse tipo de ligação é mais comum quando eu estou falando de ramificações de glicogênio, quando a gente sai de uma estrutura linear e começa a ter ramificações. A maioria das ligações que a gente vai ter, principalmente em relação a uma formação de uma cadeia linear, são as ligações 1,4,
Isso, gente, leva a uma outra definição que é importante em relação aos polissacarídeos. Nós temos os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Quando eu falo de homopolissacarídeos, a gente vai ter aquelas cadeias que são formadas por um tipo de monossacarídeo só, ou seja, repetições de moléculas de glicose, repetições de moléculas de sacarose, de frutose, desculpa. E aí a gente tem como exemplo o glicogênio, a celulose, o amido e a destrana. Todos são apenas formados pelo monossacarídeo glicose. Então a gente tem esses exemplos, a gente não tem variações de sacarídeos, de monossacarídeos ali. Já então, se o mono não tem variação, o heteropolissacarídeo significa que eu vou ter ali cadeias formadas por 2 ou mais tipos de monossacarídeo. E aí a gente tem estruturas como a glicosaminoglicano, os peptídeos glicanos, que estão ali presentes nas estruturas de parede celular de bactérias, que são moléculas de açúcares extremamente importantes também, mas que são classificadas como heteropolissacarídeo. Aí na imagem a gente consegue entender um pouco melhor. Então, nós temos os homopolissacarídeos lineares, então a gente percebe que vai repetindo sempre a mesma molécula ali, a gente não tem variações. Nós podemos ter também os homopolissacarídeos ramificados, ou seja, além dessa minha cadeia linear principal, ele vai apresentar ali ramificações. E aí, nesses casos, nessa ramificação, eu tenho aquela ligação 1,6 que a gente viu anteriormente, certo? E aí eu vou ter os meus heteropolissacarídeos lineares também, ou seja, eu tenho diferentes tipos de moléculas formando esse polissacarídeo. E eu também vou ter o heteropolissacarídeo ramificado, onde além da cadeia linear, que está formando ali o polissacarídeo, eu estou formando ali também ramificações, que podem acontecer. E essas ramificações também vão possuir moléculas que são diferentes umas das outras. E aí a gente vai para a importância biológica dos carboidratos. A gente sabe, né, que o consumo dos carboidratos são extremamente importantes, que a gente precisa consumir para manter a nossa fonte energética. E uma das principais funções biológicas é justamente essa. Quando a gente ingere o carboidrato, ele vai ser metabolizado, vai ser reduzido em partículas menores, né, como a glicose, por exemplo, vai ser aproveitado pelo nosso organismo. E ele vai ser aproveitado para quê? Vamos ver no slide. Então, a glicose, ela vai ser o principal combustível celular. Desta forma, quando a gente ingere um carboidrato, gente, ele vai ser utilizado na respiração celular para a produção do ATP. O ATP, gente, é a nossa moeda ali energética, é o que as nossas células vão utilizar para conseguir fazer suas funções vitais, tá? Então, é o principal combustível celular. Dessa forma, os carboidratos eles têm um importante papel de fornecer energia para o organismo. Fonte energética para o nosso organismo não é algo exclusivo do carboidrato, mas ele é o que o nosso organismo consegue obter de forma mais fácil e com maior rendimento quando a gente fala de aporte energético, tá? E aí, quando esse carboidrato é transportado pelo sangue, né, ele vai ser a principal fonte energética dos músculos e cérebros. Então, se você está assistindo essa aula, se você está acompanhando, significa que você está ali com essa energia, que você provavelmente consumiu um carboidrato e essa energia, essa glicose está sendo aproveitada pelo seu cérebro, pelos seus músculos, para você conseguir acompanhar essa aula, certo? Outra coisa que é importante em relação ao funcionamento do nosso organismo em relação aos carboidratos é o reconhecimento e a comunicação celular. Nas nossas células a gente vai ter ali glicoproteínas e glicolipídios. No caso, as glicoproteínas são aquelas moléculas de glicose que estão ligadas a proteínas e os lipídios são, os glicolipídios são as moléculas de açúcares ligadas a lipídio e eles estão ali como função importante na adesão celular para o desenvolvimento embrionário, ou seja, para o crescimento de tecidos e resposta imunológica. Quando a gente fala de sangue, gente, a gente vai ter ali oligosacarídeos que são responsáveis justamente pelos fatores A, B, AB e O do nosso sistema sanguíneo. Então, uma função biológica extremamente importante. E também sobre a regulação metabólica. Como a gente está produzindo ATP através dessa fonte de açúcar, a gente vai estar utilizando, né, esse monossacarídeo justamente para o ciclo de Krebs e
a glicólise para a gente obter o ATP. Então, extremamente importante. A função estrutural que a gente tem em relação aos carboidratos estão mais relacionadas ali à parte de celulose, a estruturas como a quitina, que estão presentes em algumas plantas. Nesse caso, a celulose, nosso organismo, o organismo humano, não consegue digerir. Mas é importante o seu consumo quando a gente fala em relação à qualidade do intestino, à saúde intestinal, certo? Então, os carboidratos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, porém, a gente precisa tomar cuidado também com uma ingestão exacerbada, que pode desencadear outros problemas de saúde.